Olá, o estudo de hoje, estudo 7, temos 3 mitzvot, 2 proibições e um mandamento positivo. A primeira proibição, proibição 63, é como mencionamos ontem, seria a versão proibitiva do mandamento positivo, do último mandamento positivo que estudamos ontem. O último mandamento que estudamos ontem, o mandamento 9, era santificar o nome de Deus. Além que tem um mandamento positivo que devemos santificar o nome de Deus, tem uma proibição, não devemos profanar o seu nome. Essa é a primeira proibição do estudo de hoje, não profanar o nome de Deus. O Maimônides divide, ele explica que essa mitzvah, ela pode ser dividida em 3 categorias. A primeira, duas delas sobre o geral, que se aplica a qualquer pessoa, e depois uma que se aplica a certos indivíduos. De uma forma geral, e isso que na verdade estava relacionado com a mitzvah positiva de ontem, é que uma pessoa, quando tem um decreto, uma nação, um povo ou um rei, que ele está dando decretos que os judeus eles devem abolir uma ou várias mitzvot da Torá e ir contra Deus, eles não podem ceder e eles devem estar dispostos ao ponto de entregar sua alma a Deus para não transgredirem essas mitzvot. Um dos exemplos que a gente encontra aqui na história, com Hanukkah, a gente viu isso daqui no milagre de Hanukkah, que os gregos eles queriam abolir várias mitzvot e decretar os judeus de não cumprirem várias mitzvot, e os judeus se entregaram, muitos deles estavam dispostos a sacrificar sua alma para cumprir, não importa todas essas mitzvot, fosse Shabbat, fosse Brit Milá, Kashrut, de kasher, comer kasher, eles estavam dispostos a sacrificar sua alma para cumprir essa mitzvot. Outra forma que temos também, que também se engloba nessa categoria, é se são 3 mitzvot, que não importa a situação, mesmo que não é uma situação que tem um rei oprimindo contra os judeus, mas é uma situação que veio alguém e falou para o judeu, ou você vai, mata fulano, senão eu te mato, ou ele falou, tenha uma relação proibida, uma relação sexual proibida, cometa o adultério, senão eu te mato, ou a terceira, se ajoelha para a estátua, que são 3 pecados, idolatria, adultério, relações proibidas e assassinatos. Nessas 3 mitzvot, não importa qual a situação, se alguém chega para um judeu e fala, olha, transgrida um desses 3 pecados, senão eu te mato, a pessoa ali deve entregar sua alma e não transgredir não deve transgredir esses pecados. Agora, se não é uma situação dessas, é uma situação diferente, se é de uma forma que não é, o cara não está chegando para forçar o judeu a ir contra Deus, mas se chega alguém e fala para o judeu, olha, come essa carne não kasher, senão eu te mato, então o judeu ele deve comer a carne não kasher e não entregar sua alma para Deus. São só essas 3 mitzvot, ou num caso que eles estão querendo perseguir a religião judaica, que a pessoa ele deve entregar sua alma para Deus. Em outros casos, sobre as mitzvot está escrito vachai bahem, a pessoa deve viver com as mitzvot. Por isso, em caso de perigo de vida, por exemplo, a gente abole todas as mitzvot da Torá, a não ser que seja uma dessas 3, a gente empurra todas as mitzvot da Torá para prevenir a vida. Então, se alguém tem perigo de vida no Shabbat, a gente transgride o Shabbat e não pensamos 2 vezes, porque a vida vem antes. A não ser que seja um desses 3 casos que mencionamos, assassinato, relações proibidas e idolatria, ou qualquer mitzvah, no caso que eles estão perseguindo a fé judaica, que daí a pessoa ele deve entregar sua alma e não pecar. A outra forma que temos de profanar o nome de Deus é quando alguém aqui não é um caso de perigo de vida, aqui não tem nenhuma ameaça, é quando alguém ele vai abertamente e faz um pecado, e não por causa que ele está sendo impulsionado pelos desejos dele, ele faz aqui para ir contra Deus, ele declara, estou indo contra Deus, e faz um pecado. Isso aqui é uma forma de profanar o nome de Deus. Essa é outra forma aqui também que é proibido. E a terceira forma que o Maimônides cita é uma pessoa que ele é conhecido por ser uma pessoa mais devota, uma pessoa que ele é um líder, um modelo, que ele é um líder, alguma coisa assim, e essa pessoa, então, ele tem uma responsabilidade maior, a responsabilidade que cai sobre essa pessoa é maior. E aqui eles citam os exemplos de certos sábios que eles falaram, olha, mesmo no caso dele comprar, que ele comprasse fiado, ele entrava na loja, pegava uma mercadoria, deixava na conta e ia embora, isso daqui
era uma forma de profanar o nome de Deus, que alguém pode pensar e falar, o rabino não paga, ou aquela pessoa que ele é um líder, ele não paga suas contas, ele deixa pendurado. Então, isso daqui ele está profanando o nome de Deus, porque como ele tem um papel, ele está numa posição que ele é um líder e que ele é uma pessoa que tem uma posição de que ele ensina as pessoas. Então, um ato mal interpretado deles aqui pode também ser considerado profanar o nome de Deus. Então, profanar o nome de Deus pode englobar várias coisas aqui. O mais geral o mais conhecido é nos casos de ameaças, quando que a vida da pessoa está em perigo ou está sendo ameaçada para ele transgredir um pecado. Então tem as leis que nós mencionamos antes, e depois tem aqueles casos que são pessoas que fazem certas ações, não é que tem uma ameaça ou que tem um perigo de vida, mas mesmo assim, como pode ser mal interpretado, pode ser interpretado como uma forma de degradação. Isso aqui também pode ser considerado uma profanação ao nome de Deus. Então tem mais uma mitzvah. Essa é a primeira mitzvah de hoje. Depois temos mais duas proibições, mais uma proibição, que é a proibição 65, que não podemos demolir casas de adoração ao Eterno. Isso daqui se engloba a destruir qualquer coisa que tem o nome, que carrega o nome de Deus. Não se podia destruir o templo, não se podia destruir nenhuma pedra do altar, e também não se pode apagar o nome de Deus. Então, muitas vezes, isso aqui é uma das coisas que tem que tomar cuidado, principalmente um sofer, aquele que está escrevendo uma Torá, ele não pode, quando ele tem um erro, que ele escreveu o nome de Deus errado, então ele tem que, aquele pergaminho, ele não vai poder apagar, o nome de Deus ele não pode apagar, porque isso aqui, de uma certa forma, de novo, não é a proibição de profanar o nome de Deus, mas é a proibição de apagar e destruir o nome do Eterno, o nome de Deus. Interessante, num dos detalhes dessa lei, por exemplo, uma sinagoga não pode ser destruída, mesmo se for para construir uma outra melhor. A gente tem que tomar cuidado muito quando for fazer isso daqui. Primeiro tem que construir a outra antes de destruir a anterior. A gente não pode deixar sem a sinagoga, tem que construir uma antes, para não ter o perigo de demolir uma casa de adoração a Deus. Depois temos o mandamento positivo 172, que é acatar o que dizem os profetas. Isso aqui é um dos princípios da fé judaica, que Deus ele passa sua mensagem através de profetas. O salmista já disse que chegou uma época do exílio que Deus ele deixou de se revelar através dos profetas. Hoje em dia nós não temos profetas, mas na época que tinha os profetas, então tinham certas mitzvot que se aplicavam aos profetas, que a relação com o profeta, que devemos acatar o que dizem os profetas. E o Maimônides cita aqui que inclusive se a ordem, se a instrução é alterando alguma mitzvah da Torá, isso com a condição que ele não está alterando para toda a eternidade, ele está mudando temporariamente. Aqui ele não cita isso aqui, mas em outras fontes o Maimônides cita um caso muito famoso, que o profeta Eliyahu, ele em um dado momento na história, ele fez um sacrifício em um outro lugar que não fosse o templo. É uma proibição, desde que foi erguido o templo em Jerusalém, ficou proibido de fazer sacrifícios em qualquer outro lugar fora do templo. E o profeta Eliyahu, ele foi e fez um sacrifício fora do templo. Ele era uma situação particular, uma situação peculiar, ele era um profeta, então ele podia falar, nesse momento eu tenho a permissão, Deus me deu a mensagem que eu devo fazer o sacrifício aqui, mas mas não é que ele estava mudando uma mitzvah, uma instrução da Torá para toda a eternidade. Isso o profeta não pode fazer. E o mandamento positivo então, de acatar a ordem dos profetas. Temos então 3 mitzvot no estudo de hoje, 2 proibições, uma que não podemos profanar o nome de Deus, a segunda, não destruir a casa de adoração ao Eterno, ou apagar o nome de Deus, e o mandamento positivo, que é acatar as ordens dos profetas.